O líder do Partido Socialista esteve reunido esta tarde com o Presidente da República, uma reunião solicitada por António José Seguro, uma audiência solicitada por António José Seguro em nome do interesse nacional, face a uma situação política que Seguro considera grave. Tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente da República, como é minha obrigação como dirigente político máximo do Partido Socialista, a minha visão sobre a situação política do país, que é, como sabem, atendendo às minhas declarações públicas, uma situação que eu considero bastante grave e preocupante. Sobre aquilo que transmiti ao Sr. Presidente da República, como compreendem, não vou partilhar convosco, em termos públicos, porque estou aqui com a mesma postura de sempre, a de apaziguar os problemas, a de encontrar soluções, fazer parte das soluções e não aumentar os problemas. Eu vim aqui em nome da defesa do interesse nacional, foi essa razão que motivou o pedido desta audiência e é em nome também do interesse nacional que eu devo deter em mais considerações neste momento. Nuno Encarnação, deputado do Partido Social Democrata, e Rui Santos, deputado do Partido Socialista, são convidados deste Enfoque. Muito obrigado, vamos pela vossa presença. Nuno, começo por si. Também já vou fazer a mesma pergunta ao Rui. Os políticos andam a brincar com o fogo? Eu acho que não, espero que não andem a brincar, porque é uma situação que nós estamos a ver em Portugal demasiado séria para que situações destas aconteçam, aliás, e declarações destas aconteçam por parte do líder da oposição, António José Seguro. Eu acho que não há nenhum partido que se deva portar como Calimero, a chorar sobre qualquer coisa. Eu acho que mais do que fazer as queixinhas é entenderem-se os partidos e pronto, ficarem-se a terem reuniões conjuntas. Todos sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente do Partido Socialista, o Secretário-Geral do Partido Socialista, têm uma relação pessoal boa, por isso não se compreende como é que situações destas podem ocorrer, como hoje as declarações do Secretário-Geral do António José Seguro foram feitas à saída da audiência com o Sr. Presidente da República. E por isso acho que a bem deste Acha que país... o líder do Partido Socialista foi fazer, entre aspas, queixinhas ao Presidente da República? Eu não consigo ver outra forma de interpretar estas situações. Ainda esta semana, na Assembleia da República, ainda ontem, o Partido Social Democrata apresentou um projeto de resolução e convidou o Partido Socialista sobre as questões europeias, em conjunto e em comissão, por isso ontem não o pôs à votação, de tentarem acertar aqui algumas agulhas naquilo que são recomendações que devem fazer ao Governo e orientações novas que devem fazer ao Governo. Por isso o PSD tem tido essa humildade e convidou ontem no debate, já se percebeu que o Partido Socialista não aceita, no seguimento daquilo que foi a rejeição da adenda ao Tratado Europeu, que o Partido Socialista mais uma vez diz que vai pôr a votação e que vai pôr em debate. E por isso, aquilo que o PSD tem feito é chamar a debate o Partido Socialista e chamar a consenso o Partido Socialista. E tal não tem acontecido. O Partido Socialista acha que ou é assim ou não é. Ou é assim os documentos que apresentam, sem mais nenhuma alteração, ou não é. Aliás, viu-se no caso do Tribunal Constitucional a teimosia sistemática do Partido Socialista nos nomes que apresentou. Por isso isto já é uma questão de teimosia política e de não querer consensos, provavelmente, com o PSD. O que, para mim, me espanta. Porque eu acho que, nesta altura, e ninguém compreenderá, que o maior partido da oposição tente ganhar o jeito de fugir de cena e de não concordar com aquilo que foi uma base de entendimento há cerca de um ano atrás, que o próprio PSD concordou na questão do memorando da Troika, de entendimento, e o próprio CDS-PP também o fez. Por isso, nessa altura, sim senhor, há aqui uma prova evidente que dois partidos que estavam na oposição ajudaram o partido do governo, porque acharam que era fundamental que isso acontecesse, e agora o que nós tentamos ver é que o Partido Socialista não quer chegar a entendimento sobre matérias essenciais. E depois há mais, pois não me digam que há diferenças, de facto, entre o PSD e o PS. Mas, por exemplo, no caso da adenda do Tratado Europeu, há duas diferenças de vulto, que é a alteração de tipologia de intervenção do BCE, que nos separa do Partido Socialista, e a situação dos eurobondos. Mas em 80% daquilo que é a matéria em si, nós concordamos. Por isso, estão a ver que as diferenças não são assim tão grandes. Quer dizer, acho que se as pessoas forem corretas e sérias, se os partidos quiserem mesmo entenderem-se, o PSD dá sempre esta oportunidade, tem chamado várias vezes. Venham e vamos sentar-nos à mesa para nos entendermos em questões que achamos que são menores nesta altura. Rui Santos coloca a mesma pergunta que coloquei ao Nuno. PS e PSD andam a brincar com o fogo? Não, eu acho que o PS tem mostrado um grande sentido de responsabilidade. Não há ninguém neste país, nenhum comentador, nenhum político sério e responsável que
possa acusar o Partido Socialista de não estar à altura das circunstâncias. Temos estado permanentemente à altura das circunstâncias e temos até relevado para trás o facto do PSD, a 23 de março de 2011, não se ter importado de lançar o país para uma crise política sem precedentes, para uma crise económica sem precedentes, e, portanto, temos relevado esse facto e temos honrado sempre os compromissos com a Troika. Agora, anunciar consensos não basta anunciá-los, não basta trocar palavras, é preciso atos concretos, atos que mostrem à evidência que se quer o consenso. E ainda agora o Sr. Deputado Nuno Encarnação fez aqui um rosário de interpretações, dizendo que o PS era queixinha, já há dias alguém dizia que o PSD não andava com o PS ao colo. Ora, dizendo e fazendo, e já direi o que é que o PSD fez relativamente às propostas do Partido Socialista, que tem sistematicamente chumbado, mas dizendo e fazendo as coisas que o PSD faz, é porque, de facto, o PSD não quer consenso nenhum, age com prepotência, com arrogância. Não é só o PSD e o CDS, com a maioria, a ditadura da maioria, e depois vêm dizer que querem consenso. Isso é tudo conversa fiada. Não basta trocar palavras, é preciso atos. E eu lembrava... Desculpa interromper-lhe o raciocínio. Admito que o consenso esteja em causa, ou possa vir a estar em causa. Obviamente que o consenso está em causa. Está em causa quando o PSD, por exemplo, manda documentos para Bruxelas sem dar conhecimento ao Partido Socialista. Acho que ou foi muita incompetência ou foi má-fé. Venha o diabo e escolha. Se foi incompetência, estamos mal. Estamos muito mal. Se foi má-fé, então é um caso muito mais grave, ou ainda mais grave, e o Sr. Ministro provavelmente não poderá ser um parceiro o Sr. Ministro das Finanças não poderá ser um parceiro fiável para qualquer negociação. Mas eu lembrava o ato adicional que o PSD chumbou, simplesmente chumbou, não quis negociar, não quis negociar. Lembrava, por exemplo, o subsídio o fim dos subsídios relativamente às faturas de energia, em que o PSD simplesmente quis chumbar, ou a lei dos compromissos, que o PS disse que não era execuível nas universidades, nos hospitais. O PSD chumbou e, curiosamente, hoje o Sr. Ministro da Educação no Parlamento disse que, bem, na regulamentação vamos de encontro àquilo que o Partido Socialista defendeu. Só que já estamos em maio. E as instituições viveram 4 ou 5 meses em grande angústia e até, provavelmente, aqui e ali, incumprindo a lei. E, portanto, não basta anunciar, é preciso atos concretos que mostrem boa fé e mostrem, de facto, que se quer negociar. Admito que o Partido Socialista tem espaço para quebrar este consenso. Repare, o Partido Socialista assinou o acordo da Troika, que foi negociado pelo Governo de então, mas também negociado pelo PSD, também negociado pelo CDS e que teve que ser negociado em função... Todos sabemos que muitas das medidas... Todos sabemos, não vale a pena reescrever a história. Sim, todos sabemos das cartas que o Eduardo Catroga enviou, dos encontros que a Troika teve, até na sede do PSD, na sede do CDS. Todos nos lembramos disso. E, portanto, houve um acordo que foi assinado. Mas a política que hoje está a ser seguida vai muito para além daquilo que estava na Troika. E as circunstâncias também mudaram. Isso é entendido em toda a Europa. É necessário, está provado que as políticas de austeridade que tanto agradam à atual maioria, só essas políticas não servem para relançar a economia e relançar o emprego. E mostra-se à evidência outra coisa, é que estas políticas de austeridade agravam a austeridade. Entramos numa espiral brutal e, portanto, o PSD, se quer de facto, e voltou à questão inicial, se quer de facto negociar, tem que o mostrar através de atos e não apenas pronunciando-se, usando palavras que muitas vezes não correspondem à realidade. E, portanto, isto tem sido dito pelo secretário-geral do Partido Socialista, mas também tem sido sublinhado pelo Presidente da República. Não é só o PS que diz o que diz relativamente ao fim
ao fim, que este governo persegue, que é, de facto, o princípio do eu posso, quero e mando. Nuno, os factos políticos das últimas semanas ou dos últimos meses não indiciam de facto, não consubstanciam de facto estas afirmações de Rui Santos, quer em relação ao documento de estratégia orçamental ou ao PEC, que eu sinceramente já não sei bem em qual delas é que hei de ficar, quer em relação a estes dados agora do desemprego, fundamentalmente estes dois exemplos. Não há aqui uma atitude da parte do Governo de não incluir o PS nas negociações? Não, como eu disse, João, o Governo e o PSD estão sempre abertos a novas propostas de soluções, desde também não firam com os princípios básicos do Partido Social Democrata, como são aqueles dois exemplos que eu disse na questão do tratado, e que achávamos que uma nova adenda iria pôr em causa uma ratificação do tratado daquilo que era uma prova de confiança com a Europa, a dizer que sim, senhor, Portugal está a prova de tudo isto. Mas não era uma questão de bom senso político envolver, a priori, o líder do maior partido da oposição ou o maior partido da oposição aqui na discussão dos traços gerais do documento de estratégia orçamental? João, o Governo tem todo o direito e legitimidade de traçar o seu rumo e, obviamente, nós temos divergências que se percebem agora com o Partido Socialista. Agora, o que eu acho é que o próprio Partido Socialista não pode estar com uma parede à frente a dizer nós ou queremos, ou os senhores aceitam estas nossas condições, que estão na oposição, ou então nada disto acontece. E acho que agora o Partido Socialista o que vive é que há alguma euforia com os resultados eleitorais franceses, euforia até expressa por o próprio fundador do PS, Mário Soares, em que chegou ao ponto de dizer, veja-se, que a obrigação do PS ser fiel ao acordo da Troika chegou ao fim. Veja quem é que está com bom senso nesta matéria, se é o Partido Socialista ou se é o PS. Onde Francisco Assis também, nas últimas declarações que fez, diria já que, atenção, que o próximo Orçamento do Estado deve ser para ser chumbado. Isto são vários exemplos do Partido Socialista, de várias vozes, e que presumo que, perante estas vozes, de outras vozes do Partido Socialista, com peso de facto histórico no Partido Socialista, como é o caso do Dr. Mário Soares, que ninguém percebe frases deste teor, e aliás a entrevista de Mário Soares é uma coisa inacreditável naquilo que nós podemos assistir, e que não se percebe porque, e agora percebe-se porque é que o Partido Socialista, ou o secretário-geral do Partido Socialista, quer mas o líder do grupo parlamentar já afirmou que o PS vai cumprir os compromissos. Mal feito fora, mas o que interessa perceber é que estas declarações de pessoas como estas incomodam a própria bancada do Partido Socialista e provocam a instabilidade dentro do seio da bancada parlamentar, que se percebe que é uma bancada que está dividida e que não é de facto a bancada escolhida por António José Seguro. Rui, esta degradação do relacionamento entre o maior partido da oposição e o Partido Social Democrata, eventualmente também o CDS, mas mais que o Partido Social Democrata, pode ser de facto uma estratégia de afirmação da liderança de António José Seguro? António José Seguro, o secretário-geral, não precisa de nada para se afirmar, porque ganhou um congresso de forma muito clara e nem sequer tem nenhuma oposição interna. O Dr. Nuno Encarnação... Mas tem um grupo parlamentar dividido. Tem um grupo parlamentar que pensa pela sua cabeça e gosta de colocar as discussões no sítio certo e predispõe-se a discutir tudo, porque não há temas tabus dentro do Partido Socialista. E, portanto, nós discutimos, analisamos e discutimos. A pergunta que eu lhe queria fazer é muito clara. Diga-nos uma proposta que o Partido Social Democrata tenha aceito, vindo do Partido Socialista nos últimos 9 meses. Diga-me uma proposta. Desafio a dizer-me uma proposta. Bem que nas reuniões entre o Sr. Primeiro-Ministro e o vosso não sei nada. Sabe diga-me uma proposta. Tem havido entendimentos entre os dois. Rigorosamente nada. Quando eu lhe digo naquela questão da adenda, na questão da adenda, que o PSD concorda em 80% das medidas que lá estão, até a questão da adenda, em que propõem projeto de resolução, e o Partido Socialista não, se ou então, é os 100% ou então não vamos a jogo. A questão da adenda é uma forma de dizer que há alguma concordância com o Partido Socialista, numa grande maioria. Há 15 dias o Partido Socialista apresenta um ato adicional. Passado que o PSD rejeitou, chumbou, nem sequer quis votar ponto a ponto, disse que aquilo era uma desgraça. Nós propusemos Entretanto, François Hollande ganha as eleições. Começa a haver um discurso pró-crescimento.
E o PSD vai a correr fazer um remendo, uma coisa até caricata. Se calhar a resolução já estava a ser preparada há algum tempo. Sim, até caricata, para dizer que agora também está disponível para o crescimento. Uma resolução também não está disponível para apresentar. Porquê é que o PSD não negociou o ato adicional que o Partido Socialista apresentou? Se queria ainda acrescentar só duas notas muito rápidas. É que o PS viabilizou um orçamento de Estado que foi muito para além da Troika. Eu pergunto-lhe, estava no acordo da Troika o corte do 13º e 14º mês aos funcionários públicos e aos pensionistas? Não estava. E o PS, apesar disso, deixou ou aprovou o Orçamento de Estado, até com divisões internas dentro do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista tem tido uma posição de grande responsabilidade. Agora, não somos imutáveis, a realidade é aquilo que é. E, portanto, se o PSD quer de facto dialogar, tem, como disse, de acabar com esta política do eu quero, posso e mando, que tem usado sem nenhum pudor e de forma quase permanente. Aliás, esta última adenda ao acordo, ao contrato, ao acordo, foi colocada de cima da mesa sem sequer consultarem o CDS. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é ao contrário. Como é que estão as relações entre o PSD e o CDS, já que nem sequer os consultaram para apresentarem esse documento? Mas eu só quero recordar... Os fediveres dentro do Partido Socialista, as discussões dentro do Partido Socialista, vale a pena comentar. As divergências entre os dois partidos que sustentam o poder e estão na governação. Não vale a pena comentar. Não, desculpe. Tem destacados deputados do Partido Socialista que têm manifestado contra a direção do Partido Socialista às claras. Isso tem acontecido nos últimos tempos. Como tem acontecido, destacados militantes do PSD, lembrava do António Capucho, que arrasou completamente a política do atual governo. Posso lembrar o ex-presidente da Assembleia da República, o Dr. Mota Amaral, que num artigo de opinião no Expresso, e é deputado, arrasou aquilo que tem sido a governação. Não é? Está bem, mas já houve do CDS. Já houve do CDS, que é outro partido que sustenta a coligação. E, portanto, arrasou a vossa governação e aquilo que o Governo está a implementar. Aquilo que diz respeito ao Partido Socialista vale a pena comentar. Porquê é que não valerá a pena comentar aquilo que diz respeito ao PSD? Até porque é muito mais importante neste momento, porque é o PSD que tem a responsabilidade de governar o país neste momento. Quando um deputado do Partido Socialista e um alto dirigente do Partido Socialista diz a certa altura, não pagamos a dívida, então não vale a pena comentar uma coisa destas. É uma coisa que sai foi explicado e foi enquadrado o contexto dessas afirmações. Portanto, todos sabem que contexto é que aquilo foi dito e julgo que não valerá a pena voltarmos a discutir o que foi discutido. Ele próprio saiu de cena, a dizer que não concordava com a direção do Partido Socialista. O Dr. Mota Amaral saiu de cena? Nuno, o problema não poderá ser, de facto, a necessidade, não só para Portugal, mas também para a Europa, mas eventualmente para Portugal, de se encontrar, tal como sugeriu no início desta semana o Presidente da República, um novo ponto de equilíbrio entre austeridade e crescimento diferente do atual? Como é óbvio, nós temos que ir aprendendo à medida que nós temos tido os resultados. E há uma coisa que eu nunca deixo de referir, que o grande problema que este Governo tem encontrado em toda esta política de austeridade é a questão do desemprego. E, aliás, isso foi, mais uma vez, explicado e assumido nestas últimas previsões que nós fizemos. E que o Sr. Ministro das Finanças ainda agora disse que mesmo essas previsões estão desajustadas e não estão de acordo com aquilo que deverá ser as grandes previsões do Governo e que nas próximas semanas irão ser atualizadas essas previsões com base num estudo que o Governo está a fazer nesta altura. E por isso, essa é uma questão que de facto não está a correr bem. Tanto no Governo. Mas o Governo não chega tarde ao crescimento e à aposta no crescimento. Não dá a sensação de que de facto andou a reboque do resultado das eleições francesas? Eu não acredito nisso. Quando vê uma dívida pública... Uma questão de factos. Isto é como um carro, fosse na autoestrada, um carro que ia acelerar a 300 a hora, que esse carro significava a dívida pública. Quando a dívida pública é nestes termos e de repente nos mandam parar a dizer o senhor tem que travar a fundo porque assim não vão lá de nenhum.
E foi assim que a Troika nos fez. E tem que ter medidas de austeridade urgentes para não cavalgar nesta dívida, porque é insustentável um país viver à conta do dinheiro dos outros, do dinheiro dos outros, como era expectável, como em 2013, com o pico da Exatamente. dívida pública, com os 78 mil milhões que aí vêm, vão acontecer entre 2013. Claro, Mas não digam que a culpa foi nossa, não é? Não digam também que essa culpa é nossa. Vocês aprovaram o orçamento já na altura da Deixa-me negociação. dizer uma coisa. Vocês aprovaram o orçamento de 2011 ou não aprovaram o orçamento de 2011? E os pneus, obviamente, se deterioram nesta travagem brusca, e os pneus, podemos dar a analogia, que é a questão do emprego. É evidente que isto tem que acontecer numa primeira fase. Ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro espanhol validou exatamente isto, que é preciso que, para que volte a haver crescimento, que haja correções, daquilo que são os déficits públicos, daquilo que é a dívida pública. Não estou a dizer que uma cimeira normal, como também a Angela Merkel tem essa defesa daquilo que é esse próprio propósito. Agora, eu não sinto, obviamente, na questão francesa, há uma frase interessante que até espelha este Partido Socialista, que há um deputado, um colega do Rui Santos, que é um deputado, Paulo Pisco, que disse que até sentia a vitória francesa como nossa e disse mais que até chorei e gritei "on a gagné". Sim. Para verem bem, o estado de espírito do Partido Socialista. E também aquilo que acham que François Hollande vai representar para este socialismo português, que é este senhor vai arranjar uma fórmula mágica diferente, que é voltar a ter, com o dinheiro de investimento público, resolver a cura do problema do país, coisa que não deu resultado nos últimos 6 anos. E voltar a reduzir aquilo que são as idades de reforma, que acho que é uma coisa completamente impensável nos dias de hoje. 3 notas muito breves. Rui. Não foi só o desemprego que correu mal. O desemprego são 15,3%. A recessão cresceu muito mais do que aquilo que era a previsão inicial no orçamento para 2012. As contas públicas, as receitas estão muito mais desequilibradas. São problemas este é o vosso orçamento, este é o orçamento que já estão a executar em 2012. E vocês não votaram o orçamento de 2011 e agora criticam com uma diferença substancial. É que o voto do Partido Socialista em 2012 em nada contava para a aprovação ou para o chumbo do orçamento. Enquanto o orçamento de 2011 foi negociado com o Dr. Eduardo Catroga e com o Dr. Pedro Passos Coelho. Lembrava-lhe ainda que relativamente ao DEO, agora nova sigla que o PSD inventou, no passado tanto criticaram o Partido Socialista por não ter negociado previamente esse documento com o PSD. E agora fizeram, e apesar de tudo, no passado foi negociado, como mais tarde se veio a saber, com uma noite de diálogo entre o Dr. Pedro Passos Coelho Só faltou avisar o Presidente da República. Sócrates. Agora, fizeram o contrário, não avisaram o PS, não avisaram o Presidente da República e, quando entregaram a documentação, entregaram escamoteando alguns documentos. Acha que foi um ato de má fé? O Ministro Teixeira dos Santos, ou então de enorme competência. Quando entregou o Orçamento de Estado de 2010 ou 2011, tinha aquela pen que depois não trazia tudo. Para já entregou 3 ou 4 horas depois, não sei se lembram, e havia uma pen que não trazia os anexos todos. Mas um Orçamento de Estado, não eram documentos de orçamental, um Orçamento de Estado. Veja o grande exemplo do Partido Socialista e como podem falar de cátedra no exemplo dele. Nós temos um minuto para o fim aqui da nossa conversa. Vou fazer a mesma pergunta, mas peço uma resposta de 30 segundos para cada um, na medida do possível. Admite na possibilidade do Partido Socialista chumbar o próximo Orçamento de Estado e do país avançar para eleições antecipadas? Não quero acreditar numa situação destas. Aliás, António José Seguro tem sido responsável a dizer isso e tem dito que não quer ser empurrado para Primeiro-Ministro antes do tempo e que quer ir a eleições no tempo devido. E acho que isso é uma situação responsável, uma previsão responsável do Partido Socialista e por isso enalteço essa frase de António José Seguro. E acredito também que o Partido Socialista perceberá que nestes 2, 3 orçamentos de Estado tem uma cota-parte de responsabilidade a dizer. Rui. O Partido Socialista não faz parte desta maioria. A maioria, por si só, conseguirá aprovar o Orçamento de Estado. E, portanto, admito que o Partido Socialista, em consciência, apresentando alternativas, se elas não forem aceitas pelo PSD, possa, de facto, votar contra o Orçamento de Estado. É uma questão de se analisar o documento, verificar as condições e depois decidir. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Em Foco. É sempre um prazer tê-los aqui em estúdio. Amanhã outro tema estará em foco.